Bom dia, irmãos, tudo bem? Estamos chegando ao primeiro culto matutino dominical desse ano de 2021. Se você não esteve presente na nossa celebração, feliz ano novo para você atrasado. Pode também acompanhar como foi a nossa celebração no Zoom, aqui no nosso canal do YouTube. A gente postou esse vídeo ontem para você poder acompanhar, se não pôde estar presente. E é uma honra ter você aqui no nosso canal e cultuando ao Senhor com a gente aqui na Igreja Batista da Freguesia. Eu estou aqui representando o pastor Rogério dessa vez, porque ele está tirando férias, muito tradicional, geralmente na primeira semana do ano ele tira esse período de férias de 15 dias. Então, no domingo, dia 17, o pastor Rogério está de volta e eu estou aqui com essa responsabilidade de apresentar quem vai trazer a mensagem para a gente nessa manhã e também trazer as músicas para você. Mas antes, vale sempre lembrar da importância da gente orar pela nossa nação, pelos nossos governantes. Tivemos aí prefeitos, tomando posse nesse dia 1º de janeiro, então é um momento de mudança, também aqui no Rio de Janeiro, com mais um prefeito, que não é novo, é um prefeito já conhecido. Acho que a gente ore pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde que seguem trabalhando muito, não só os que estão em hospitais, mas também os que pesquisam. Davis é nosso amigo, está sempre nos dando orientações, e as pessoas são muito importantes para a gente chegar nessa vacina, nessa cura. Então, que o Senhor possa orientar essas pessoas também, que são os profissionais de saúde, e que o Senhor possa também ungir e dar discernimento às igrejas, aos líderes das igrejas, para que as decisões possam ser tomadas de maneira correta. Tentamos fazer o retorno dos cultos no início do mês de dezembro, demos um passo atrás e achamos que foi prudente mesmo esse passo, diante de todo o cenário que a gente está vivendo agora. Então eu peço que você ore também por isso. Aproveitando o pedido de oração de saúde, irmã Marilá, que também é minha mãe Rejane, a Ju Lima, a Ju do Laílson também, e tantos outros pedidos que o pastor Rogério sempre traz aqui também. É importante a gente lembrar de orar pelos nossos irmãos, pela saúde, pela vida dos nossos irmãos. A irmã Cristina também, que é enfermeira, está passando por um momento de tribulação, vendo colegas seus sendo acometidos pela Covid, alguns também vindo a óbito, então deixa a cabeça muito preocupada. Então que o Senhor possa cuidar dela também, que a gente possa lembrar de orar por todos os nossos irmãos como igreja. Vou orar agora e a gente vai dar continuidade a esse culto, trazendo as canções em louvor, e daqui a pouco uma mensagem do pastor Paulo. Paulo Souza é alguém que é amigo da nossa igreja, ele dirige a nossa congregação que fica ali na Jutilândia, ali no Guarabu, e ele vai trazer uma mensagem para a gente falando sobre a ansiedade, sobre não ficar ansioso por coisa alguma, e é algo que a gente precisa realmente cuidar, não só para esse ano, não só para a situação de pandemia, mas algo que a gente tem levado, a nossa geração tem levado muita ansiedade. Então que o Senhor possa cuidar da gente. Vamos ouvir essa mensagem com o pastor Paulo, tá bom? Vou orar nesse momento. Pai querido, graças te dou por esse dia, Pai, mais um domingo, por mais um ano que vivemos em meio à dificuldade, em meio à tribulação de saúde. A gente sabe que o Senhor continua cuidando do teu povo, Pai. Muito obrigado pelo que vivemos, e que o Senhor possa nos ensinar através de tudo isso que aconteceu, Senhor. Que a gente não venha a murmurar, que a gente não venha a fraquejar na fé por causa de situações difíceis, Senhor, mas que a gente possa aprender com elas e tirar dali aquilo que o Senhor quer dizer para nós, aquilo que o Senhor quer ensinar para nós. Te peço que o Senhor abençoe a vida do Paulo agora, Pai, que vai trazer a mensagem depois do momento de louvor, e que o Senhor possa ungí-lo, Pai, que ele possa ser instrumento nas tuas mãos nessa manhã. Te pedimos por essa igreja, te pedimos também pelo pastor Rogério, que o Senhor possa cuidar das férias dele nesse período, que seja um período de descanso, depois de um momento tão turbulento, nesse ano tão difícil. Te agradecemos por isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos ao momento de louvor agora, e daqui a pouco teremos a mensagem com o Paulo. Dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus.
glória, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus. Confia, calma, confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia, Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Confia, Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare, não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa no tempo de tribulação e nem no tempo de alegria, Pai, que a gente possa lembrar que o Senhor está presente em todos os momentos. Assim como no momento de dificuldade, a gente possa lembrar de clamar a Ti, de suplicar ao Senhor e não esquecer de Ti em nenhum momento. Jamais pensar que o Senhor nos deixou ou nos abandonou em alguma situação. O Senhor está sempre presente. Assim como nos momentos de alegria, de júbilo, a gente possa lembrar que o Senhor é Deus. E nada disso seria possível se o Senhor não tivesse nos dado o sopro de vida. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigado porque podemos confiar no Senhor. Cuida da nossa ansiedade, Senhor, das nossas preocupações, não só por causa da pandemia, que é uma preocupação global, mas as nossas preocupações diárias, que ao final da pandemia continuaremos tendo outras e outras, mas que a gente possa lembrar do Senhor em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te peço que o Senhor cuide da vida do Paulo nessa manhã, que o Senhor possa cuidar daquilo que ele vai trazer nesse momento, Pai. Que sejam palavras vindas de Ti através do Teu servo,
tão estudioso, alguém que busca tanto a palavra, aprender mais da tua palavra. Esse é o Paulo Souza. Que o Senhor possa cuidar da vida dele, da Rejane, de sua família, Senhor. Muito obrigado pela vida dele entre nós. Te agradecemos por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você fica agora com uma mensagem do pastor Paulo, trazendo a pregação desse culto da manhã, e à noite estaremos de volta no culto em família, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Olá, graça e paz da parte de Deus, bem-vindos ao primeiro culto dominical da Igreja Batista da Freguesia, ainda que virtual, mas o primeiro culto, e eu fui incumbido de trazer a mensagem aos irmãos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Eu vou ler na minha versão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Dizem que a ansiedade é uma doença de nosso século. Essa afirmação ou tese, ela está incorreta. O texto que acabamos de ler, como também o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, derrubam fácil essa tese. Pois mostra que a sociedade contemporânea a Jesus, na época de Jesus, e posteriormente a sociedade contemporânea a Paulo, sofriam desse mesmo mal. A palavra ansioso, ela significa cuidado excessivo, ou cuidado que divide, cuidado que distrai, inquietar-se. Pode se referir tanto a uma preocupação desnecessária, irreal, ela não existe, você criou, quanto uma preocupação legítima. Interessante é que, em certas línguas, o equivalente para ansioso ou preocupado pode ser uma expressão idiomática, algo como ser morto pela própria mente, ou sofrer por estar pensando. Certa vez o doutor Drauzio Varela disse que o estresse não é resultado do excesso de trabalho, e sim da ansiedade, do cuidado excessivo, da preocupação demasiada. A pessoa ansiosa, ela transfere os problemas do futuro para o presente. Ela vive o hoje já pensando no amanhã. E sua mente ela gira em torno de vários problemas ao mesmo tempo e geralmente não resolve nenhum deles. A pessoa ansiosa, ela perde o referencial e aquilo que é prioridade. Aqui na carta aos Filipenses, escrita por Paulo na prisão em Roma, nós encontramos algumas lições preciosas de como lidar com a ansiedade e vencer a ansiedade. Vamos lá, versículo 6. Encontramos aqui a primeira lição. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos ou não vivam ansiosos de coisa alguma. Aqui nós encontramos um imperativo, é uma ordem. Não andeis ansiosos. E nesse contexto, ansiedade ela significa falta de confiança no cuidado divino. Interessante porque declaramos que somos salvos, isso significa que depositamos nossa total confiança em Deus no que tange a nossa salvação, a vida eterna, o milagre da salvação, mas não temos esse mesmo nível de confiança em Deus no que diz respeito aos pormenores da vida. E isso gera ansiedade. E o texto continua.
Em tudo, porém, né, em tudo aqui significa tudo aquilo que estava afligindo os crentes na cidade de Filipos, né, de uma forma geral ou individual. Em tudo, porém, cada palavra no texto é importante, né? Cada palavra no texto é importante. Ela não foi colocada ali por acaso, né? Significa, esse porém, né, quer dizer, ao contrário do que foi dito, né, o andar ansioso, né, o viver ansioso, ao contrário disso, faça o quê? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né, pela oração, né, por meio da oração, pela súplica, e suplicar significa rogar, implorar, né, orar é bater a porta, suplicar é esmurrar a porta, né, com ações de graças. A maioria das cartas de Paulo começa com ações de graças. É a tríplice gratidão. Primeiro, reconhecimento pelas dádivas recebidas no passado. Segundo, reconhecimento pelas bênçãos derramadas no presente. E o terceiro, que eu considero importante também, muito importante, é a firme confiança e segurança em relação ao futuro. Certa vez encontrei, ou ouvi, uma frase interessante, né? Que a ingratidão é a pior das injúrias, pois ofende aquele a quem tanto te ajudou. Agora, sintetizando o ensino de Paulo, que Paulo acabou de ensinar no texto. Não andeis ansiosos ou inquietos de coisa alguma. Em tudo, quer dizer, tudo aquilo que está afligindo, né, de uma forma geral ou individual, em tudo, porém, né, é muito importante aqui, o porém, quer dizer, ao invés de viverem ansiosos ou andarem ansiosos, o que Paulo está ensinando aqui? Vivam em oração. Como escreveu J.I. Carson, a oração e a ansiedade são mais opostas entre si do que o fogo e água. Versículo 7, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Existem alguns pontos aqui que eu considero importante esclarecê-los. Primeiro, Paulo em nenhum momento ensina que Deus irá responder a todas as nossas petições, mesmo se esmurrar a porta. Segundo, a paz de Deus é oriunda de Deus. Ela vem de Deus, o qual possui seu próprio ser. Faz parte dele. Como escreveu William Hendriksen, a paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. Terceiro ponto, excede todo entendimento, ou ultrapassa todo entendimento. Isso significa que a paz de Deus é um mistério? Em parte, sim. Mas o que Paulo está dizendo é que a paz de Deus é algo tão sublime que excede tudo aquilo que podemos compreender. E por essa razão não existe a menor possibilidade, de obter, né, de encontrar, de desfrutar dessa paz por meio dos recursos humanos. Como escreveu William Barclay, essa paz não é fruto de um produto humano, mas é um dom de Deus. E dentro dessa mesma ideia, né, Hendriksen escreveu que a paz fará muito mais por nós do que qualquer planejamento ou cálculo inteligente de nossa parte. Quarto ponto. Paulo utiliza aqui um termo militar, né? A paz que excede todo entendimento, guardará. Esse guardar é um termo militar. Significa pôr uma guarnição de soldados ou um soldado a fim de proteger, guardar ou pôr sob custódia alguém ou alguma coisa. E nós vemos aqui, interessante, a paz quase que personificada, né? Como se fosse uma pessoa, né? Ele é um soldado que há de guardar nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus, né? Manter o nosso coração e nossa mente protegidos em Cristo Jesus. Quinto ponto, coração e mente diz respeito ao homem interior. A paz, ela afeta diretamente o homem interior e diz respeito à calma, à tranquilidade vinda da parte de Deus. Por isso,
não depende de circunstâncias, de forma alguma. Sexto ponto, em Cristo Jesus. Essa preposição em indica união. E como escreveu Werner, a paz de Deus fará com que o nosso coração inquieto e titubeante, tão facilmente assustado ou seduzido, apesar de tudo, permaneça em Cristo Jesus, na luz da sua verdade e na vida de seu amor. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bem, eu não desejo ser morto pela minha própria mente. O que eu devo fazer? Resposta de Paulo: você deve ocupar a sua mente. A mente é um campo de batalha. Como escreveu Barclay, a mente humana posa sempre sobre algum objeto. Por essa razão, Paulo ensina aos crentes em Filipos e aos crentes de hoje que, ao invés de refletir e considerar os problemas da vida, eles deveriam, e nós devemos também, considerar e refletir uma ação habitual e contínua as seguintes virtudes básicas. Aí ele faz uma lista aqui, bem interessante. Tudo o que é verdadeiro, ou oposto daquilo que é falso. Tudo o que é respeitável ou digno de respeito, dignificado, honroso, nobre. Tudo o que é justo, o correto e é reto. Tudo o que é puro, imaculado, limpo, moralmente limpo. Tudo o que é amável, e amável aqui significa e pode significar agradável, ou aquilo cuja graciosidade atrai. E tudo que é de boa fama, ou bom nome, de boa reputação, diz respeito às coisas dignas de louvor. E Paulo encerra a lista dizendo: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui encontramos um outro imperativo, uma outra ordem. Parafraseando aqui, em outras palavras, se existe alguma qualidade, se existe alguma coisa boa que mereça elogios, receba aprovação divina, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa lista deveria marcar a vida dos filipenses em suas atitudes e ações, como também as nossas. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aqui Paulo fecha. Encontramos mais um imperativo, mais uma ordem. Isso, praticai. Aqui Paulo quer dizer o seguinte: o ensino e conduta andam juntos. A doutrina e a prática andam juntos. A teologia e a vida andam juntos. É importante orar? Sim, muito importante. É importante refletir, considerar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que recebe aprovação de Deus, aquilo que é digno. Sim, muito bom. E tão importante quanto é aplicar. Paulo deixa claro que Deus não requer da igreja uma vida, uma fé contemplativa, como um monge ou um eremita. Como ensinou Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça aqui diz respeito aos princípios que regem o reino, a ética do reino, a moral do reino, e aplicá-la. E continua o texto: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está preocupado com o seu futuro? Você está preocupado com 2021? Existe algo que está afligindo a sua alma? Primeiro, viva em oração. Como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não cuidará, ele tem cuidado de vós. Segundo, ao invés de ocupar a mente refletindo sobre os problemas da vida, ocupe a mente refletindo, considerando aquilo que é bom, digno, aceitável, agradável a Deus. Mude a sua forma de pensar.
E terceiro, não seja ortodoxo, religioso. Não se satisfaça apenas em conhecer a fé, mas pratique a fé. A carta de Tiago fala de uma fé prática. Uma fé prática. Então pratique a fé, senão se torna uma ortodoxia fria. Você tem conhecimento, tem doutrina, mas não coloca em prática. E a paz de Deus, diz o texto, no finalzinho, e o Deus da paz será convosco. Amém? Não viva ansioso, Viva em oração, mude a sua forma de pensar, pratique tudo aquilo que você tem refletido e que Deus tem te ensinado. Que Deus nos abençoe nesse ano de 2021, que a graça do Senhor seja sobre todos nós, para que vivamos, independente do que acontecer, para a glória dele, para o louvor dele. Amém.